3.000 pessoas, com 3.000 membros. E essa igreja chegou até nós hoje. Mas para nós entendermos realmente essa palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, e hoje nós vemos que tem muitos males que vêm atacar a igreja. Quantos males que vêm sobre nossas vidas e sobre a sua vida? Quantos males? Quantas coisas ruins que acontecem conosco? Nós vamos voltar um pouco, nós vamos voltar lá no início. Eu vou fazer o possível aqui para a gente tirar os detalhes, mas vou voltar lá no início, na criação do homem. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus criou o homem e a mulher, né? E deu para o homem, está lá no capítulo 2 de Gênesis, 2 ou 3, acho que é 2, e deu para o homem o domínio da terra. Presta bem atenção. Deus deu para o homem o domínio da terra. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden e deu o domínio da terra. Em Gênesis diz que o homem tinha domínio sobre tudo, que ele ia dominar sobre os animais, sobre os animais do mar, da terra, sobre tudo. E o homem, estava à disposição do homem todos os frutos da terra para o homem usufruir de tudo que a terra produzisse, porque o homem dominava a terra. Nós sabemos que quando há um domínio, para a gente ter um domínio, por exemplo, existe uma escritura, existe um registro em cartório, certo? Vamos dizer o seguinte, eu vou fazer uma comparação aqui bem rápida. Um pai, ele tem os seus bens e tem um filho único. O dia que aquele filho morre, o dia que aquele pai falece, morre, toda aquela herança é por direito do filho, concorda? É verdade ou não é? Direito do filho. Só que para o filho assumir, ele tem que entrar com um processo na justiça, passar pelo cartório e receber um registro. Depois que ele tem aquele registro, que for autenticado em cartório, sim, a partir dali ele assume a herança. Aí ele pode fazer o que ele quiser da herança. E mesmo em vida, se um pai quiser passar para um filho os seus bens, a herança que podia já passar em vida, ele também tem que entregar, passar no cartório e fazer um registro e ter autenticado em cartório, para que aquele filho possa assumir a responsabilidade, né? Possa assumir todos os bens, os negócios que o pai está passando para ele. Porque se o pai não fizer isso, o filho não pode fazer muita coisa além somente de olhar e organizar. Porque ele não pode vender, porque para ele vender, ele precisa de uma assinatura. E se ele não tem essa autenticação no cartório, o registro em cartório que está no nome dele, ele não pode assinar. Então, se na terra existe essa lei, com Deus também é a mesma coisa. Mas você não está complicando? Não estou complicando, eu vou explicar para você. Deus deu o domínio da terra para o homem. E no cartório, e deu de escritura passada. Só que no cartório do céu, o carimbo e o registro chama-se obediência. Então, o que Deus fez? Deu tudo. Falou assim, olha, tudo você pode usufruir de tudo que existe na terra, porque você vai dominar a terra. Você tem o domínio da terra. Só que dessa árvore que está aqui no meio do jardim, você não pode comer do fruto dela. Olha só. Você tinha o domínio de tudo, mas aquela árvore era o registro, porque é a obediência. Era o registro ali. Então, o registro, no cartório do céu, o carimbo e o registro, a autenticação é a obediência. Obedecer a Deus. Já Satanás também tem o seu cartório também. Tem o seu cartório. E no cartório dele, a autenticação chama-se desobediência. Olha que coisa tão
Parece que a gente anda assim, numa linha, sabe? Numa linha. Obedeceu, tá, o ensinamento e o mandamento de Deus. Desobedeceu, já cai no cartório e nas garras e na prisão de Satanás. Aconteceu o seguinte, que o homem desobedeceu. Não vou comentar essa história, mas o homem desobedeceu, comeu do fruto proibido, desobedeceu. Quando ele desobedeceu, sabe o que o homem fez? O homem lá no passado, o Adão, ele fez o seguinte, ele fez uma procuração e autenticou em cartório, autenticou no cartório de Satanás, que foi a desobediência, e deu para Satanás a procuração de tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, autenticado, ele passou uma procuração para Satanás. Satanás agora tinha o domínio da terra, tinha o domínio da terra. Mas isso é real? Isso é verdade? Sim, sim, é verdade, sim. Porque a terra foi maldita, a terra começou a produzir, a Bíblia diz que a terra começou a produzir espinho, começou a produzir ervas daninhas. Por quê? Porque foi Satanás que pegou o domínio da terra. E em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 19, diz assim, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que é jaz? O mundo está dominado pelo maligno. Foi o homem que deu essa procuração para Satanás. Mas só que Satanás, muitos, sem vergonha e à toa como ele é, quando o homem entregou a procuração para ele, ao invés dele pegar só a procuração, ele pegou a procuração e trouxe o homem junto com ele. Trouxe junto com ele o homem. E aprisionou toda a raça humana. Toda a raça humana ficou aprisionada por Satanás. Satanás agora tinha domínio não somente da terra, mas tinha domínio também do homem e da raça humana. E a raça humana, o homem, você pode ver que lá no início, né? No início, depois como foi expulso do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim matou Abel, e o pecado continuou de uma tal maneira, a desobediência foi tão grande, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Se arrependeu de ter criado o homem. Mas por que Deus não pôde fazer alguma coisa? Não pôde, por exemplo, chegar naquele dia que Deus chegou e perguntou para Adão, onde você está? Por que Deus não fez alguma coisa? Porque o homem passou a procuração. Passou a procuração, e a procuração tem valor. Se tem valor real aqui no nosso mundo, na nossa vida aqui, a procuração tem valor legal. Deus que é justo por excelência, tem valor lá também. Ele deu para o homem o domínio da terra. O homem pegou uma procuração e passou para Satanás. Satanás agora tomou o domínio. Deus não podia fazer nada. Vem dizer assim, parece até incoerente, mas Deus não podia fazer nada. Só que Deus nunca desistiu do homem. Nunca desistiu. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem entregou tudo para Satanás. O homem agora estava aprisionado, estava no cativeiro de Satanás. Aí Deus resolveu destruir a terra. Resolveu destruir toda a raça humana, mas queria preservar, porque Deus queria começar uma nova raça humana. Né? Só que Deus já sabia que estava tudo no plano de Deus, mas Deus seguiu o plano certinho. Só encontrou um justo, um homem que era justo, que era Noé. Aí houve o dilúvio, Noé se salvou na arca, que Deus mandou ele construir. Só que depois que Noé saiu da arca, que o povo, que os filhos dele começaram a crescer novamente, a família, o homem continuou a pecar. Continuou a maldade do mesmo jeito. Porque o homem estava aprisionado ainda com Satanás. Até que tiveram aquela torre de Babel, o homem queria ser igual a Deus, queria subir ao céu e ser lá igual a Deus. Até hoje também, os homens hoje, tem muitos homens hoje que querem ser igual a Deus. Quer ser igual a Deus. E aconteceu tudo aquilo lá. Depois Deus
Deus chamou Abraão para de Abraão fazer uma nação escolhida, de Abraão sair um povo escolhido, um povo modelo, para que toda a terra, todas as nações da terra olhassem para a nação de Israel, para a descendência de Abraão, né, o povo de Israel, e visse que Israel, que o Deus de Israel era o Deus poderoso e que servisse de exemplo para as nações. Só que, porque ó, lá em Amós, capítulo 3 e versículo 2, parte A, diz assim, ó, escolhi apenas vocês de todas as nações da terra. Olha que privilégio. Escolhi vocês, escolheu Israel, de todas as nações da terra, para ser modelo. Só que Israel também pecou. Israel também desobedeceu a Deus. Por muito que Deus insistiu com Israel, Israel estava sempre pecando. Israel estava sempre caindo. Caía, depois se arrependia, voltava. Só que o arrependimento de Israel, quando ele voltava, ele não tinha força, porque era pela lei, então ele tinha que se regenerar através de sacrifício. E o sacrifício não, ninguém, homem nenhum tem poder, tem capacidade para se salvar sozinho. Aí, resumindo, chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, Jesus, para salvar a humanidade. Por que tinha que ser Jesus, o filho de Deus? Porque não tinha um homem aqui na terra, um homem que não tivesse pecado. E para restaurar o homem que estava no cativeiro de Satanás, estava preso com Satanás, estava aprisionado com Satanás, tinha que ser um homem justo, e aqui não tinha ninguém. Então Deus enviou Jesus, que veio como homem, sofreu como homem, foi para a cruz como homem. E lá na cruz, sem pecado, ele pegou o pecado de todos nós e levou para a cruz. E pagou o preço ali. Ali ele pagou o preço do resgate das nossas almas, não só da minha e da sua, mas das almas de todos na face da terra. Todos. Pagou ali. Só que, se Jesus tivesse morrido na cruz, e tivesse ido para a sepultura e não tivesse ressuscitado, hoje, o cristianismo hoje seria mais uma religião. Mais uma. Qual é a diferença do cristianismo hoje? É que Jesus foi para a sepultura e ficou 3 dias e 3 noites. Não foi 2 dias e 1 noite, foi 3 dias e 3 noites, completo. E durante esses 3 dias e 3 noites, que ele ficou na sepultura, a Bíblia diz que ele desceu até o inferno. Mas por que ele teve que fazer isso? Desceu até o inferno é porque as trevas elas sempre simbolizam que elas estão para baixo. O inferno está sempre para baixo e não para cima. Para cima está o céu, está o paraíso. Agora, para baixo está o inferno. Então, diz que ele desceu até o inferno. Aí, lá em Efésios, capítulo 4, e versículo 9 e 10, diz assim: senão que também desci das profundezas da terra, aquele que desceu é o que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E lá em Isaías, capítulo 61 e versículo 1, parte B, diz assim, ó: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Guarda essa palavra, coração quebrantado. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros ou aos cegos, mas que estão aprisionados. Porque quem é cego também vive também numa escuridão, numa prisão. Então, o que aconteceu? Aconteceu que toda a raça humana estava no cativeiro de Satanás. A partir do momento em que o homem deu a procuração para Satanás, Satanás aprisionou toda a raça humana, inclusive eu e você. Eu e você. Nós estávamos aprisionados no cativeiro de Satanás. E cativeiro, nós sabemos que é um lugar terrível. Nós sabemos que no cativeiro não é um lugar apertado, não é um lugar fechado, é um lugar escuro, não é assim? As pessoas que são mantidas em cativeiro não tem todo dia uma faxineira que entra lá para fazer uma limpeza, para fazer uma faxina, para trocar os lençóis, colocar uma toalha lá, não. Para limpar o banheiro, nada disso. Nós sabemos que nada disso acontece. Nós sabemos que a comida chega, talvez por baixo da porta, ou talvez por uma janelinha, ou talvez por uma fresta, qualquer, chega aquela comida, e não é uma comida assim, uma comida, muita coisa, é apenas uma ração ali, uma porçãozinha diária ali, para manter a pessoa viva. E é um lugar sujo, é um lugar terrível, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E todos nós estávamos nesse cativeiro de Satanás. Todos nós, aprisionados lá. Mas Jesus desceu até lá e Jesus estourou o cativeiro de Satanás. Ele estourou o cativeiro. Jesus estourou o cativeiro. E quando ele estourou o cativeiro, porque acontece o seguinte, quando uma pessoa está cativo, está no cativeiro, quando a polícia descobre o cativeiro, isso no real, a polícia não chega e bate na porta e diz assim, aqui a polícia, abre aí, porque nós queremos libertar esse refém que está aí. Não, a polícia chega, cerca aquela casa, aquele lugar ali, e primeiramente estoura tudo, estoura o cativeiro para poder libertar a pessoa que é refém. Não é assim que acontece? Jesus também fez a mesma coisa, Jesus estourou o cativeiro. Quando Jesus estourou o cativeiro, ele disse assim para nós, sai, vem a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, vem a mim, vem. E louvado seja Deus, que eu e você, e milhões, ouviram essa voz e saímos do cativeiro. Nós saímos de lá. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não saíram de lá porque não quiseram. Estão lá. Porque eu nasci aqui, a minha vida inteira foi assim, eu aprendi assim, então eu quero ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Olhou, tu fala, eu sei, mas acontece que aqui eu já sei fazer tudo, aqui eu posso fazer tudo, aqui eu já sei como é que funciona, mas não, aqui tá bom demais, e não sai de lá. Mas será que isso é verdade? Quantas pessoas que nós já pregamos o evangelho, falamos de Jesus para ele, mostramos todo o plano de salvação para ele, e quando a gente fala assim, você quer aceitar Jesus? Ele diz assim, olha, no momento não. Está aprisionado, Jesus estourou o cativeiro, chegou para ele a voz, sai, e ele disse, não, eu quero ficar lá. Mas graças a Deus que nós saímos de lá. Quando Jesus estourou o cativeiro, depois dos 3 dias, Jesus ressuscitou, que ele subiu para o céu, presta bem atenção nisso aqui, ó. Oh, Deus da glória. Ele subiu. Quando ele subiu, o troféu que ele levou foi o homem, porque o homem estava afastado de Deus. O homem estava no cativeiro. O homem estava longe de Deus. Porque quando o homem desobedece a Deus, é quando ele comete pecado, porque todo pecado é desobediência a Deus. Não existe pecado que não seja desobediência a Deus. Todo pecado é desobediência.
E quando o homem desobedece a Deus, automaticamente ele já cai no cartório de Satanás, já cai na prisão de Satanás, automaticamente ele cai lá. Se ele já está lá, se continua pecando, já continua lá mesmo. Mas Jesus levou o homem de volta para Deus. Levou de volta para o Pai, entregou para o Pai. Pai, aqui está o homem. Está aqui o homem que foi criado à nossa imagem e semelhança. Está aqui, Pai. Ele estava aprisionado, mas eu, Pai, eu fui lá, estourei o cativeiro e trouxe ele de volta. Ele está aqui. Agora, vamos imaginar o seguinte. Quando uma pessoa está no cativeiro, um filho, por exemplo. Um pai tem um filho, um pai e uma mãe tem um filho que foi sequestrado e está no cativeiro. E lá no cativeiro, os sequestradores mantêm contato com eles, dizendo assim, olha, eu quero o resgate. Geralmente sequestra para pedir resgate, para pedir o resgate. E nesse meio dessa negociação, nesse período de negociação, a polícia descobre o cativeiro. Estoura o cativeiro e tira aquele refém de lá. Tira aquela pessoa que está sequestrada. E envia e fala para o pai, olha, pai, nós já encontramos o cativeiro e seu filho está bem, já está conosco. Nós estamos levando ele para você. Você imagina a expectativa que o pai e essa mãe, essa família fica. Quando esse filho chega, que desce do carro, da viatura da polícia ou qualquer um outro carro, que desce, que vai de encontro com o pai, você já pensou a maneira que o pai recebe esse filho? Imagina como que o pai recebe esse filho, como que uma mãe, como que essa família recebe essa pessoa que foi sequestrada e agora está de volta. Está de volta, está livre, está de volta. Assim também aconteceu com Deus. Deus falou assim, o homem agora que está de volta, que agora ele está livre, está comigo de volta, voltou para mim, agora ele vai ser meu filho. Presta bem atenção nisso. Agora ele vai ser meu filho. Se Deus tivesse parado aí, já seria motivo de nós glorificarmos a Deus 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano. E por toda a nossa vida. Porque nós agora somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Mas Deus falou assim, eu quero mais. Eu vou fazer mais para o homem. Eu vou dar um presente maior ainda para o homem. Porque ele agora é meu filho. Se lá no passado, Deus vinha na virada do dia conversar com Adão, vinha na virada do dia. Isso, vocês sabem disso, né? Que Deus vinha lá no início, toda tarde, vinha conversar com Adão, vinha conversar com o homem, todo dia. Vinha visitar o homem. E nesse intervalo, de um dia, de uma tarde até a outra tarde, o homem caiu no pecado, desobedeceu a Deus e foi aprisionado, perdeu tudo que Deus tinha dado para ele. Mas agora o homem está de volta. Então eu disse, agora ele vai ser meu filho. Mas além dele ser meu filho, eu não vou mais e todas as tardes visitar ele um dia após dia. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou somente andar com ele, não vou somente estar ao lado dele, eu vou habitar nele. Deus agora habita conosco. O Espírito Santo de Deus agora habita conosco. Deus falou assim, agora habita conosco. Agora, se Deus habita conosco, nós somos templo de Deus. Nós somos agora, além de filhos, nós somos templos. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Olha que coisa gloriosa. Não tem para Satanás agora chance nenhuma. Não existe mais chance para Satanás. Porém, por quê? Por que nós ainda acontece mal sobre nossa vida? Que acontece o seguinte, nós ainda estamos vivendo nessa carne. E essa carne, essa carne que nós vivemos, essa natureza humana, ainda herdou o velho homem que caiu no pecado. Então, nós pecamos. Olha só, hein? O Espírito Santo habita em mim. Habita em mim.
E eu cometo pecado todos os dias. Eu desobedeço a Deus todos os dias. E você também. Você também. Nós desobedecemos a Deus todos os dias. E toda vez que nós desobedecemos a Deus, automaticamente, Satanás já tá com o carimbo assim, ó, preparado. A hora que nós desobedecemos, ele carimba. Ele carimba. E quando ele carimba a procuração, ele apresenta para Deus, olha aqui, ó. Aqui. Esse que você disse que é seu filho, aqui, ó. Ele te desobedeceu. Agora ele é meu. Ele está agora de novo no cativeiro. Só que antes, quando acontecia isso, o homem não tinha um advogado. Hoje nós temos um advogado, que é Jesus. Jesus é o nosso advogado. Quando o inimigo apresenta a acusação dele, Jesus apresenta também a defesa. Só que para Jesus apresentar essa defesa, era esse ponto, é isso, a mensagem vai ser, a conclusão dessa mensagem é isso aqui, ó, presta bem atenção. Jesus é o nosso advogado, mas todo advogado aqui terreno, que não vai defender uma causa, ele precisa ter alguma coisa para ele apresentar como defesa. Como defesa. E isso que ele tem que apresentar como defesa, o advogado, não basta o advogado falar assim, olha, falar para o juiz, olha, eu sou advogado e eu quero defender o meu cliente. Porque eu sou advogado, eu passei no OAB, eu tenho carteirinha de advogado, eu sou habilitado para defender ele. Só isso basta? Não. Ele tem que apresentar uma razão justa para justificar a defesa. É assim? Jesus também é a mesma coisa. Jesus é o nosso advogado. Só que para ele apresentar, para ele defender a nossa causa, a acusação que Satanás fez diante de Deus, nossa, todo dia acontece isso. Todo dia ele tem que apresentar uma defesa. Tem que apresentar alguma coisa. Nossa. Alguma coisa nossa para ele apresentar diante de Deus. E o que Jesus apresenta diante de Deus, a nossa defesa, chama-se arrependimento. Arrependimento. Em 1 João, capítulo 1 e versículo 7. 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí vem assim, ó. Aí Lucas, capítulo 3, versículo 3. Então, veja bem. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica. Só que para o sangue de Jesus, para ele apresentar diante de Deus o sangue que ele derramou por nós, ele tem que apresentar o nosso arrependimento. Que olha só o que diz aqui, ó. Em Lucas, capítulo 3 e versículo 3, diz assim, ó. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ó, isso foi João Batista, né? Aí vem a conclusão, assim, né? Que é que sempre a gente interpreta esse versículo. Sem arrependimento, não há perdão dos pecados. Eu peco. Se eu não me arrepender, o sangue de Jesus não tem eficácia sobre a minha vida. O sangue de Jesus só tem eficácia na minha vida para perdoar o pecado se eu me arrepender. Esse arrependimento não é um arrependimento de boca, é um arrependimento de alma. É um arrependimento lá dentro. Não é só da boca para fora. Me perdoa. Não, não é isso. É aquilo lá dentro. É aquela... Quando o Espírito Santo fala para nós assim, você pecou. Você pecou. Imediatamente causa uma tristeza muito grande em nós. Uma tristeza muito... Senhor, tem misericórdia.
Isso é o arrependimento. Aí Jesus entra, Senhor, é o meu sangue, ó. Eu derramei o sangue por ele e ele está arrependido desse pecado que ele cometeu. Então, o que acontece? Isso no mundo espiritual. Isso no mundo espiritual, a gente trazendo para o mundo real, né? Para assim, o nosso entendimento humano. Jesus pega o sangue dele e vai lá onde Satanás carimbou. Desobediência. Onde Satanás carimbou, Jesus vai lá e passa o sangue dele. Jesus passa o sangue dele, passa o sangue dele ali, tira todo o carimbo que Satanás autenticou, pega aquela procuração que Satanás carimbou, rasga ela e joga no fogo, ou joga no mar do esquecimento, como quer dizer, e nós estamos novamente restaurados na presença de Jesus. Novamente restaurados. Mas tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Porque acontece o seguinte, ninguém é bom. Eu cometo erro todos os dias, e você também. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você. Se você já saiu do cativeiro, se você não está mais dentro do cativeiro de Satanás, as coisas que tem no cativeiro de Satanás são todas as coisas que tem no cativeiro são coisas contrárias à vontade de Deus, o propósito de Deus, a graça de Deus e o amor de Deus. É tudo o contrário. Tudo o contrário. Ah, mas aqui eu posso fazer isso? Não. Tudo no cativeiro é o contrário. Então, se você já saiu do cativeiro, se eu já saí do cativeiro, então eu tenho já o sangue de Jesus, já tem eficácia na minha vida, mesmo quando eu pecar, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, desde que eu me arrependa. Eu me arrependo. E se eu estou dizendo o seguinte, nós, qualquer um, né, nós, né? E se a pessoa ainda está no cativeiro, ouça a voz de Jesus que diz, vinde, saia daí, vinde. Eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero que você venha para mim, eu quero te levar para o Pai, apresentar você ao Pai, para que você seja chamado de filho. É igual está lá em no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que todo aquele que nele crê foram feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus. Mas tem que sair do cativeiro. Ninguém consegue ficar no cativeiro e ser filho. Não pode. Agora, depois que sai do cativeiro, que passa a ser filho, e que nós passamos a ser também templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus, aí sim, se nós cometemos um erro, e aí vem o arrependimento, e nesse arrependimento, Jesus nos liberta. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, através do arrependimento. Esse é a única causa que Jesus apresenta diante do Pai para nos libertar. Sem arrependimento, conversa bonita, falar bonito, cantar bonito, enfim, qualquer coisa que nós fizermos na obra de Deus, não vai perdoar os nossos pecados que nós cometemos todos os dias. Para nós não cometer pecado, nós temos que ficar 24 horas em oração. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. Porque quando nós saímos da presença de Deus, que entramos no mundo, né? No mundo, nós estamos sujeitos a pecar, sim. E nós cometemos erros, sim. Não tem como. Pode ser que às vezes menos, mas nós cometemos erros, sim. E toda vez que nós cometemos um erro, nós temos que nos arrepender, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Vocês entenderam essa mensagem, essa palavra? Guarda essa palavra com vocês. Guarda